Pode aplaudir o Senhor mais uma vez essa manhã? Que bênção! Que bênção! Glória a Deus! Hoje o dia está maravilhoso, né? Está um sol lindo. Você já lembrou de agradecer ao Senhor o milagre do dia dessa manhã? Amém? Nós temos que louvar ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo temos que louvar ao Senhor. Você trouxe a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Irmãos, não vale celular nem tablet, hein? É a Bíblia, hein? Levante sua Bíblia e vamos dizer assim, todos juntos: esta é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé, caminharei em esperança e praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Amém? Você crê? Pode aplaudir o Senhor? Amém? Pode se assentar. É sempre bom estarmos aqui falando um pouquinho de Jesus, falando um pouquinho das palavras de Deus. Nessa manhã eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, número 6, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 32 ao 44. Acho que todos podemos ler juntos. Vamos lá? E foram sós num barco para um lugar deserto. Novamente, todos nós? E foram sós num barco para um lugar deserto. Diga comigo, lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto. Comigo, o lugar é deserto. E o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Queridos, eu quero falar nessa manhã com vocês sobre milagres ao longo do caminho. Quando eu era pequeno, há pouco tempo atrás, né? Tínhamos o costume na nossa casa de viajarmos. Na verdade, nós esperávamos o ano todo para que isso acontecesse. Meu pai costumava pegar cerca de 30 dias de férias na igreja, geralmente em janeiro. Então, normalmente, nós íamos a um lugar muito longe. E sempre nós íamos de carro. Lembro de uma viagem que fomos para Açailândia, no Maranhão. É longe, irmãos. 2.400 quilômetros de estrada. 3 dias de viagem. E naquele tempo não tinha ar-condicionado nos carros, viu? Você vê como que era difícil. Olha, mas era muito divertido, porque nós comíamos em lugares diferentes, víamos coisas diferentes, dormíamos em lugares diferentes. Com certeza a alegria maior não era nem chegar ao destino, mas tudo que nós íamos vivenciar ao longo do caminho.
Hoje, nós conseguimos chegar aos nossos destinos muito mais rápido, né? Temos maneiras de fazer isso. Mas sabe, às vezes a gente perde um pouco daquele senso de família que nós tínhamos naquela época. Da gente experimentar coisas juntos, da gente termos experiências juntos uns com os outros, de se conectar um pouco uns com os outros, cantar às vezes no carro junto uns com os outros. Me lembro que nessa viagem nós dormimos num hotelzinho bom pra caramba, né? Um hotelzinho bom, nós todos pegamos sarna juntos, né? Então foi um negócio bem interessante, mas olha, é muito bom, sabe, é isso que marca, é isso que a gente guarda para frente, para o futuro. Sempre nós oramos para o nosso destino, o destino da nossa vida, mas esquecemos que existem coisas que nós vamos aprender ao longo do caminho. Normalmente a gente ora e pede ao Senhor: Senhor, apressa-te, traz o destino para a minha vida, aquilo que o Senhor prometeu para mim, traga-me rapidamente. Normalmente nós fazemos isso, eu também faço isso. É um costume nosso de fazermos isso. Mas às vezes, Deus nos leva por caminhos um pouco mais distantes. Às vezes nos faz dar algumas voltas, para que nós possamos entender e aprender com Ele coisas que nós lá na frente, quando chegarmos aos nossos destinos, nós vamos nos surpreender com aquilo que Ele nos ensinou. Eu me recordo também que talvez uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu estava numa viagem, voltando do interior de São Paulo, com 2 amigos meus. Um parente, na verdade, estava no banco de trás dormiu, deitou lá, e o outro amigo, não sei se está aqui na igreja hoje, mas talvez esteja nos assistindo, nós estávamos voltando de Cabreúva para São Paulo. Naquela ocasião, aquela estrada de Itu para Jundiaí era de mão única, né? Na nossa frente tinha um caminhão de carroceria, com algumas madeiras na sua carroceria, e eu estava atrás, estávamos vindo na velocidade normal de estrada. O motorista do caminhão fez uma manobra meio maluca ali naquele momento. Uma das toras que estava na sua caçamba caiu na estrada. Quando ela caiu, ela veio quicando, deu 2 kicks, ela ia entrar no meio do nosso para-brisa do carro. A nossa reação, minha e do meu amigo que estava à frente, era: eu fiz assim e ele fez assim, para a tora entrar no meio, coitado de quem estava dormindo, né? Mas ia ser trágico o acidente. Meus irmãos, pasme, a madeira sumiu. Sumiu. Glória a Deus, porque eu estou aqui hoje para pregar para vocês. Amém? Sumiu. O que aconteceu? Não sei até hoje. Olhamos para trás, sumiu. Deus nos deu um livramento. Deus fez um milagre na nossa vida ao longo do caminho. Em Gênesis 35, 16 a 20, nós vemos a história de Jacó e Raquel, quando iam para Efrata. Raquel estava grávida e nesse trajeto ela entrou em trabalho de parto. E ali ela gerou um filho, mas ao gerar o filho ela morreu. E ela tinha chamado o menino de Benoni. Jacó mudou o nome desse menino para Benjamim. E de Benjamim vieram a maioria dos reis de Israel. Veja bem, não era tão importante que Jacó e Raquel chegassem a Efrata, mas os acontecimentos durante o trajeto da sua caminhada foram que mudaram a história. Moisés, quando foi libertar o povo do Egito, ele convocou o povo e disse: vamos a uma terra que emana leite e mel. Mas Moisés nunca esteve lá. Moisés dizia: vocês não vão ser mais escravos, não vão precisar mais fazer tijolos. E aconteceu que o povo foi liberto e foi a caminho da terra prometida. Sabemos na história que, na verdade, aquele povo que saiu do Egito, em sua maioria, não entrou na terra prometida, e sim os seus descendentes. Mas não era tão importante que eles chegassem à terra prometida. O mais importante era que nesse trajeto eles aprendessem de Deus durante todo esse trajeto e o que Deus iria fazer com essa nação. Queridos, nós temos um Deus que é processual. Deus, Ele está no processo na nossa vida até o nosso destino. Deus é um Deus de propósito, mas Ele também é um Deus de processos.
Então, quando você anda com Ele ao longo do caminho, Ele tem modos e maneiras de revelar coisas maravilhosas para a sua vida. Amém? Você pode crer nisso. Ainda, e aqueles 2 discípulos que iam ao caminho de Emaús, quando contando sobre os acontecimentos da crucificação de Jesus, e de repente um estranho chega junto com eles e começa a conversar. Eles estavam conversando o que havia acontecido com Jesus em Nazaré, e aí, praticamente cerca de 7 milhas ao chegar ao seu destino, o estranho então começa agora a revelar Cristo do Antigo Testamento para eles. Eles ficam maravilhados, convidam ele quando chegar ao seu destino: vamos cear conosco. Eles então começam a comer. O estranho pega o pão, parte o pão e se revela. E desaparece. Aqueles discípulos então dizem: nossa, você viu como nossos corações, eles se regozijavam enquanto eles nos contavam o caminho, os fatos sobre Cristo? Percebam, então não é o lugar que você vai chegar que é importante. O que é mais importante para Deus são as coisas que acontecem com você enquanto você espera ao longo do caminho. Abra sua Bíblia em Isaías 40, 31. Olha o que diz lá. Esse verso é muito lindo. Talvez apareça já na tela. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Enquanto você espera, meu irmão, suas forças são renovadas. Enquanto você espera, Deus te fará subir como asas. Enquanto você espera, você correrá e não se cansará, você caminhará e não se fatigará. Receba isso do Senhor. Então, quando você olha e traz para você a sua memória e traz de onde Deus te trouxe, você tem coragem de dizer que o mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele te irá te conduzir no dia de hoje até eternamente. Amém? Olha, e quando você chegar lá no seu destino, você vai ver que você aprendeu grandes coisas com Ele ao longo do seu caminho. Amém. A Bíblia nos diz lá em Romanos 5, 4 e 5, que a paciência produz a experiência. Paciência produz a experiência. A experiência nos ensina a esperança, e a esperança não nos traz confusão. Há algo na experiência, e eu não digo aqui a experiência da idade, porque alguns ficam mais velhos e nem por isso são mais sábios, né? Mas há algo na experiência, quando temos uma experiência com Deus, que pode transformar a sua vida, e a sua vida pode mudar. Amém? Você crê nisso? Você é transformado? Amém? Nós vamos continuar no texto de Marcos. Então Jesus vê a multidão e diz: eles pareciam como ovelhas sem pastor, e mesmo assim as pessoas o seguiram para um lugar deserto. Jesus era um líder espetacular, um pregador espetacular, e também um grande líder. Existe uma diferença entre pregador e líder. Alguns são ótimos líderes e não são bons pregadores. Outros são bons pregadores e não são bons líderes. Mas Jesus, ele tinha o melhor de tudo. Jesus era um excelente, maravilhoso pregador e era um grande líder. Por quê? As pessoas iam atrás dele onde ele estivesse. E nesse caso aqui, foram ao deserto atrás dele. Meu irmão, qualquer um te seguiria para um lugar maravilhoso. Tá certo? Vamos para um spa, né? Vamos para um hotel 5 estrelas, qualquer um vai te seguir. Mas você tem que ser um grande líder para eles te seguirem para um deserto. Essa que é a verdade. Nós conhecemos até grandes pregadores, mas Jesus, ele não precisava de microfone, ele não precisava de panfletagem, não precisava de televisão, não precisava de rádio. Quando Jesus falava, o poder saía da sua boca, o povo então o seguia, não importava se era judeu, fariseu, saduceu, pobre, rico, mendigo, prostituta, todos o seguiam. Hoje, as pessoas, para conseguirem a multidão, estão prometendo prosperidade, cura, libertação, tudo vai-te bem. Mas a pregação de Jesus era diferente. Ele falava:
pega a sua cruz e me siga. Abandona teu pai, tua mãe, teus irmãos e vem comigo no deserto. Aqueles homens deixaram suas casas, suas habitações, seus negócios, seus camelos, seus jumentos e seguiam Jesus para o deserto. E nem perceberam que estavam indo no deserto, porque as palavras de Jesus eram tão envolventes e eles queriam estar onde Jesus estava. Porque Jesus falava como ninguém podia falar. Meus irmãos, quem é que além de Jesus, que poderia chegar, estar dormindo num barco, ser acordado em cima de uma tempestade, um furacão, um tsunami, e dizer aos ventos e ao mar aquieta-se, que o mar assim se cessa e se aquieta? Quem além de Jesus pode chegar no cemitério, onde tinha um morto há 4 dias, e Lázaro sai do sepulcro, e o morto pula? Parece Walking Dead, né? E o morto pula e sai e vem, Senhor, estou aqui. Jesus transformava água em vinho, Jesus curava os enfermos, onde ele ia havia milagres. Se ele estava numa casa, tiravam o telhado e desciam um enfermo. As pessoas ficavam durante a porta, ficavam na janela para ouvir o que Jesus tinha a dizer e ver os milagres que Jesus fazia. Você iria com Jesus a um lugar deserto? Você já o seguiu num lugar deserto? Num lugar de desolação ou destituição? Até se perguntou, será que é Deus que está me guiando ou é o inimigo que está me tentando? Às vezes até a gente precisa ter o discernimento, né? Será que eu aceito ou será que eu repreendo isso daqui que está acontecendo com a minha vida? Meu irmão, mas eu quero dizer para você que isso não faz diferença. Não faz diferença alguma, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Mesmo se for o diabo que tem causado alguma coisa, diga, Deus irá te abençoar, porque Ele é o mesmo Deus dessa manhã, desta tarde, desta noite, e Ele estará com você em todos os momentos. Aleluia. Eu achava que se eu estivesse na presença de Deus, talvez eu não tivesse problema. Talvez você pense assim, eu estou na presença de Deus, então eu não tenho que ter problema. Mas veja, não é engraçado que aquelas pessoas, aquela multidão estavam na presença de Deus, Jesus estava ali com eles, e eles não tinham problema? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o seguiram para um deserto. E de repente houve um problema na presença de Jesus. Eles estavam com fome. A gente tem que pensar o contexto daquela realidade. Ali era uma situação bem diferente que nós estamos acostumados aqui, né? Nós vivemos num grande centro, num restaurante, bar, todo lugar. Estavam no deserto, irmãos. Deserto. Estavam com fome. Ora, e você? Às vezes está na presença de Deus e algumas coisas não te atrapalham? Às vezes um telefonema te tira da presença de Deus. Já percebeu isso? Tem aqueles dias que você fala, que você chega e fala, tem até medo de atender o telefone. Né? Ou então aqueles dias, meu Deus, se me ligarem agora e me trouxerem mais um problema, não sei o que fazer. Já passou por essa situação? Eu já passei por isso, nossa, muitas vezes. Mas eu achava que se estivesse na presença de Deus, eu não teria problema. Irmãos, mas por que o diabo mandaria problemas para pessoas que não estão na presença de Deus? Por que o diabo lutaria com quem ele já tem? Essa que é a verdade. Mas quanto mais você se chega perto de Jesus, mais o diabo fica intimidado. Quanto mais você chega perto do seu destino, mais o inferno começa a te atacar. Mas queridos, aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel e justo para completar até o dia de Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer amém? Você confia nisso? Ele é o alfa, ele é o ômega, é o início e o fim, é o consumidor da nossa fé. E se Deus começou a obra, ele certamente terminará. Amém? Você pode dizer comigo, eu ficarei bem? Eu ficarei bem, graças a Deus. Aleluia. Agora perceba, os discípulos entendiam que havia um problema ali, mas eles não tinham habilidade para solucionar esse problema. Eles disseram, nós vamos comprar 200 dinheiros de pão? Eu não tenho nem ideia quanto seria esses 200 dinheiros de pão, mas deveria ser uma nota preta, porque eu saio para almoçar com a minha família, 4 pessoas gastam um dinheirão, já pensou alimentar 15.000 pessoas? Devia ser bem carinho esse negócio aqui. Mas Jesus falou assim, não, vocês não têm que ir.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu tenho tudo sob controle. Tudo que eu preciso está perto de vocês. Olha, lembre, seja a orla do vestido, seja a queixada do jumento, seja o azeite na botija dentro do armário, ou a farinha em cima, ou aquela punhado de farinha na panela, tudo que Deus precisa fazer para fazer um milagre já está perto de você. E nessa manhã, eu quero declarar que tudo que você tem pedido e orado a Deus por um milagre já está perto de você. Receba em nome de Jesus. Agora, o que você precisa entender é que você não precisa então ir embora, fugir, ficar desesperado, se atormentar, porque você tem passado por um lugar deserto. Não perca a calma, não se desespere. Não aquiete o seu coração, saiba que Deus é tão Deus do deserto como Deus da cidade, e Ele vai aparecer e vai te abençoar. Amém? E Ele diz: tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: traga-os a mim, traga-os a mim. Eu já senti isso na minha vida, e eu acho que você já sentiu isso também. Quando você fala o seguinte: Senhor, mas não é o suficiente. Isso que eu tenho não é o bastante para resolver o meu problema. Eu não sei o suficiente, não ensino o suficiente, não conheço o suficiente as coisas, não entendo a Bíblia o suficiente, não sei pregar o suficiente. Mas o que eu tenho são 5 pães e 2 peixes. Eu vou entregar ao Senhor, para que o Senhor os estique. Você já foi esticado por Deus, irmão? Já te tirou da tua zona de conforto e levou um esticão de Deus? Talvez você esteja passando por provas e lutas na sua vida, no seu caminho, e às vezes é Deus que está te esticando um pouquinho. Você já disse assim: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não sei como fazer. Eu não tenho o suficiente, não tenho amigo suficiente, não tenho funcionário suficiente, não tenho sabedoria suficiente, não tenho dinheiro suficiente. Meu irmão, milagres acontecem quando você declara: Senhor, eu não tenho o suficiente. Sabe o que você pode declarar comigo essa manhã? Senhor, eu não tenho o suficiente. Olha, existem alguns pais aqui que talvez estão nessa situação. Senhor, eu não sei mais o que fazer. O inimigo tem destruído a minha confiança. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho o suficiente, não sei o que fazer. Irmão, isso o torna ideal para que um milagre aconteça em sua vida, em sua família. Acredite, Deus irá fazer um milagre na sua família. Porque quando você não tem o suficiente, você entrega a Ele, você confia nele, para que Ele possa pegar o que você tem, que é insuficiente, e transformar tudo em mais do que suficiente. Aquele que é capaz de fazer mais abundantemente de tudo que pensamos, imaginamos, Ele é capaz de pegar os seus 2 peixes e 5 pães e transformá-los, e esticá-los e multiplicá-los em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos continuar. Jesus disse algo realmente que me impressionou aqui quando eu estava estudando esse texto. Ele disse aos discípulos assim: separem as pessoas e que elas se assentem em grupos de 50 e de 100. Nós vemos o texto lá de Marcos. Temos que entender, aquelas pessoas estavam famintas. Era um momento realmente de fome, o pessoal estava faminto. Agora, não sei quanto a vocês, mas normalmente eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Né? Muito legal também. Né? Mas assim, quando a gente fica um pouco com fome, a gente às vezes pode perder um pouco a paciência, né? A gente fica um pouco nervosinho, estou com fome danada. E aquelas pessoas estavam com fome. E o Senhor, Jesus, já tinha todo o material necessário para que o milagre fosse realizado. Ele já estava com os peixinhos e os pães nas mãos dele. Aí nós temos 5.000 homens, mais mulheres e crianças que não são contados, talvez acredito que perto de 15.000 pessoas, e ele manda que os seus discípulos os separem em grupos de 50 e 100. Você já parou para pensar quanto tempo isso levaria?
Ou quanto tempo isso levou? 15 mil pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 40, 50. Chegamos no 100 já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 8, 9, 40. Irmãos, 15 mil pessoas. Pera um pouquinho aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente precisa entender o que Jesus estava na cabeça quando mandou fazer isso. Que coisa doida, né? Mas olha, o que ele está nos ensinando? Paciência, ordem. Temos um Deus que trabalha com decência, trabalha com ordem. Que Deus não responde à nossa emergência quando nós estamos histéricos. É preciso que a gente se aquiete o nosso coração. Quem já foi pai e mãe aqui sabe que às vezes o nenenzinho, quando está com fome, ele bate, ele chora, ele reclama, mexe os braços, mexe o pé. A mãe quer dar o leite de uma forma natural, e ele vem e pega e morde o peito e não sei o quê, e ela grita de cá, o neném grita de lá, e na verdade nada dá certo. E não quer dizer que é porque é natural que é fácil, né? É complicado. Olha, nós, quando ficamos histéricos e agitados, demais para comer o que Deus tem dado para nós somos como se fosse esse bebê. Deus está pronto para nos dar o leite, que é a sua palavra, mas Ele tem que esperar que nós nos aquietemos, que nós fiquemos tranquilos. E quando isso acontece, então vem todo o seu alimento, chega para nós, a sua palavra, o seu poder, a sua glória, a solução. É preciso que nós nos aquietemos. Pare de gritar pelo seu milagre, irmão, e espere no Senhor. Amém? 2 peixes e 5 pães. Ele pegou o pão, abençoou, partiu e deu para eles comerem. Foi isso que ele fez. Pegou, abençoou, partiu e deu. Como ele fez? Parece aula agora de sala infantil, né? Como ele fez? Pegou, lá, abençoou, partiu e deu. Lembra o que ele fez lá no caminho de Emaús, quando foi cear com os discípulos, aqueles 2 discípulos? Ele pegou, abençoou. Ele pegou ou não pegou? Ele pegou, abençoou, partiu e deu. Espera um pouquinho. E na Páscoa? Vocês lembram como foi o processo? Ele pegou, abençoou, partiu e deu. Queridos, é isso que Ele faz com você. Ele te toma, Ele te abençoa, Ele te quebranta, então Ele te entrega para o mundo. Você não pode pregar até que você seja quebrantado. Você não pode ensinar até que você tenha passado por uma tempestade. Você não pode libertar o mundo até que você tenha sido tirado do mundo, abençoado, quebrantado, depois servido. Eu não consigo explicar em que momento que o milagre pode acontecer. Se no momento que ele pega, se no momento que ele abençoa, que ele parte ou que ele dá. Eu acho que é na hora do partir. Porque na hora do partir, quando Deus te multiplica, então Ele está te quebrantando. Acho que quanto mais você é partido, mais você é multiplicado. Quanto mais você passa por provas, mais Deus te dá crescimento. É aí que está o milagre, ao longo do caminho. Em algum lugar entre tomar, abençoar, partir é onde está o milagre. Em algum lugar entre os quebrantamentos da vida, nas decepções com os filhos, nos seus problemas familiares, na sua dificuldade financeira, nas pessoas que te abandonam, é aí que está o milagre, é aí que onde aparece o milagre. Por isso, que mais abençoado que fosse José, ele precisava ser quebrantado lá dentro do poço. Por mais inteligente que fosse Paulo,
ele precisava ser derrubado do seu cavalo, quebrantado e humilhado, para que ele estivesse num lugar de submissão. Por mais vivaz que fosse Pedro, ele precisava ser humilhado, quebrantado, para que no dia de Pentecostes ele pudesse falar com ousadia e com poder. Meu irmão, e por mais maravilhoso que seja você tem que ser quebrado ou quebrantado em algum lugar da sua vida ao longo do seu caminho. É assim que vai funcionar o seu milagre. E por último, ainda no texto, vimos que as pessoas estavam sentadas então em grupos de 50. Lembram? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Mas perceberam que elas estavam sentadas sobre a erva verde? O texto fala isso. Se alguém não conhece o deserto, já deve ter visto em filmes. Como é que pode haver erva verde no deserto? Então eu percebi que Deus, Ele não vai me livrar de ir ao deserto, mas Ele vai me dar um pouco de grama verde para que eu possa me assentar. Como diz o salmista, Ele me fez deitar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Deus é tão bom, irmãos, que mesmo no deserto Ele nos prepara uma grama verde, me prepara um pasto verdejante para nós estarmos. Você já passou por uma doença onde Deus preparou um pasto verdejante? Você já passou por uma situação de dificuldade na sua família e Deus preparou um pasto verdejante? É sempre quando a gente olha pelo retrovisor da nossa vida que a gente vê os pastos verdejantes que Deus preparou para nós. Às vezes no emprego, você está lá e você começa a trabalhar e existem pessoas do mal lá junto com você e você percebe, puxa vida, Deus me preparou um pasto verdejante e tem me livrado. Às vezes aquele amigo que você confidenciou coisas, achava que era amigo, mas é um inimigo, quer te destruir, fala besteira de você e Deus te livra e você fala, Deus preparou um pasto verdejante para me livrar. Então eu percebi que não são as coisas grandes no texto, não são as coisas grandes na nossa vida, mas são as pequenas coisas, os pequenos passos verdejantes que são os milagres que Deus tem me dado ao longo da nossa caminhada. Não são as coisas que Ele fez que eu percebi, mas as coisas que Ele fez que eu não percebi. Os milagres, os grandes milagres, acontecem ao longo do caminho. E agora, nós temos helicópteros, jatinhos, grandes aviões. Tudo chega muito rápido ao seu destino. Mas não é esse o problema? Tudo tão rápido. Quando você percebe, você já está velho, o tempo passou tão rápido. Veja, os milagres acontecem ao longo do caminho e nós precisamos agradecer a Deus pelos pequenos passos verdejantes que você nem percebeu que Ele fez em sua vida. Amém? Nessa manhã, eu queria tirar um momento para que nós pudéssemos olhar para esse retrovisor, olhar para a nossa vida e pensar nos milagres que aconteceram em nossa vida ao longo do caminho. Será que você pode curvar a sua fronte? Reflita um pouco na sua vida. O Espírito Santo vai te mostrar coisas, vai te mostrar milagres que o Senhor já fez na sua vida. Agradeça a Ele pelas portas que Ele abriu e pelas portas que Ele fechou. Agradeça pelas pessoas que ficaram ao seu lado e as pessoas que te deixaram. Agradeça pelo emprego que você conseguiu e pelo emprego que você não conseguiu. Agradeça a Ele pelo namorado que você ficou e por aquele que foi embora. Agradeça pela posição que você está na sua vida e agradeça pelos milagres que aconteceram ao longo do caminho. Quando você olha pelo retrovisor e vê o pasto verdejante no meio do seu deserto, você vê como Ele te protegeu, como te alimentou,
como Ele fez um caminho no meio do nada. Você não tinha o suficiente, mas Ele te esticou. Pegou seus 2 peixes e 5 pães e os fez tornarem suficientes. Jesus disse que eles pareciam ovelhas sem pastor. Mas saiba que o Senhor é o meu, é o seu pastor, e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Amém.